As motivações humanas por trás da tela, com Karine Caran e Bianca Dramalli. Aplausos. Tiagão, esse painel agora poderia durar 2 horas facilmente. Cadê o Alan? Cadê o Alan? Esse vai ser profundo. Facilmente. Esse aí, Alan gosta desse tema, peça. Vamos lá? Apresentar nossos convidados, André? Começa aí, faça as honras. Vamos lá. Karine Caran, doutora em comunicação e mestre em administração pela PUC-Rio, é professora da ESPN. Além disso, é sócia da Marca Pesquisas, que já fez projetos para empresas como Disney, Uber e Santander. Bianca Dramalli é doutora e mestre em comunicação social, com ênfase em estudos do consumo, a partir da perspectiva da antropologia pela PUC-Rio. Ao longo de sua carreira, já atuou em empresas como o Grupo FB de Comunicação, Editora Campus Elsevier e o Grupo Globo. Hoje é LinkedIn Top Voice e leciona há 11 anos na ESPM. Eu tenho uma curiosidade. As duas foram clientes nossas no Globo. Cadê a Paulinha? Paulinha está aí também. E foi sem querer. A gente chamou elas, né, através da indicação do Rodrigo, que trabalha com a gente. Depois a gente veio descobrir que elas trabalhavam no Globo enquanto era cliente da Esquidom. O primeiro cliente da Esquidom em 2000... Entrega a idade aí, né? 2016. Aí, 16 anos atrás, a Paulinha está aí, uma das nossas primeiras clientes também. 2016? Não, 2008. 16 2008. Dizem que coincidências não existem. Não existe, não, de forma nenhuma. Primeiro painel já teve Fernando e Fernanda, agora... Cacá foi minha gerente na Infoglobo e a gente não se largou nunca mais. A gente faz parte de um grupo de amigas apelidado de bolha. A gente não se larga, não. Legal demais. Eu vi uma coisa no LinkedIn da Simone Pinto também. Simone já trabalhou na marca, eu acho. Simone também faz parte da bolha. Faz parte da bolha, né? Legal. Então vamos lá, começar com as nossas perguntas profundas hoje, hein? Agora, nesse painel. Vamos lá, para as duas, tá? Vocês podem combinar aí como é que vocês preferem responder. Em seus estudos sobre a antropologia do consumo, como vocês enxergam as diferenças, a gente falou muito sobre isso no primeiro painel, entre as gerações Z e millennials, no que diz respeito à busca por propósito de marcas. Eu vou explicar um pouco mais. A gente sabe que a geração Z busca mais autenticidade e responsabilidade social das empresas, enquanto os millennials tendem a valorizar mais a experiência de compra. Então, são visões diferentes. Então, como é que as marcas podem navegar nessas diferenças de maneira eficiente? E quais são, na visão de vocês, os padrões claros entre essas gerações e o que as marcas precisam entender? Eu vou começar essa e a gente vai se intercalando aqui. Bom, eu prefiro começar essa resposta falando, na verdade, das semelhanças e não das diferenças. Existem, obviamente, comportamentos e atitudes diferentes das gerações, mas acho que cada vez mais a gente está falando de uma perspectiva pós-demográfica, como a gente chama, porque gerações são um período de tempo em que as pessoas nasceram, né, viveram sua adolescência, juventude e viveram coisas parecidas, né? Isso que marca uma geração. Só que o que acontece hoje, que desde 2017 até os reportes de tendência falam muito sobre isso, que a gente vive uma época pós-demográfica, né? O Trend Watching, em 2017, já soltou um reporte sobre isso. E a gente vem assistindo e confirmando isso na prática. Cada vez mais, na hora que a gente vai mapear persona, fazer pesquisa e entender o consumidor, existem agrupamentos que são para além da idade. Então, sim, tem algumas marcas geracionais, sem dúvida nenhuma. Vou deixar depois a Cacá complementar e falar dessas marcas, mas eu queria falar sobre as semelhanças. Inclusive, nessa questão que você falou da experiência, a experiência é importante para toda a geração. E, inclusive, o consumidor ele compara experiências entre indústrias e setores. O que eu quero dizer com isso? Se o meu banco faz alguma coisa por mim que facilita a minha vida, eu vou querer que a faculdade que eu estudo também faça isso, por exemplo, né? Então, experiência é importante para todo e qualquer consumidor, mas eu tenho que entender, a partir da visão dele, o que ele espera de uma boa experiência. Em sala de aula, às vezes, a gente conversando sobre experiência em atendimento em varejo, por exemplo. Alunos da geração Z, normalmente, pessoas da geração Z, mas de uma dada geração Z, não gostam de uma venda que seja muito assistida. Eles falam, não gosto de vendedor que fica em cima de mim. Mas isso é só da geração Z?
Pode ser um recorte, por exemplo, de classe socioeconômica. Então, a gente tem uma perspectiva como se fosse interseccional, digamos assim, né, do comportamento do consumidor. Então, acho que só a geração não, hoje é um aporte, mas não é a única variável que determina. Bom, vocês me chamaram para o painel errado, porque eu tenho uma implicância gigante com essa história de geração Y, Z, T. Não, tá no painel certo, então. É a hora de ficar isso. Eu tenho implicância pelo seguinte, eu acho que cada vez mais tem um grupo embaixo, que são jovens, e daqui a pouco a gente fala que jovens são esses, que estão mudando algumas coisas e sempre vão ditar a moda e a tendência, porque a tendência do consumidor em geral é seguir as gerações mais joviais. E acho que tem um outro movimento maravilhoso também, no topo disso, com as mulheres e homens acima de 40 anos, que é um movimento que a gente chama de unageless, né? Onde cada vez mais as fronteiras de idade estão completamente embaçadas, né? Eu olho para você, eu não tenho a menor ideia se você tem 30, 20, 40 anos. A tecnologia está fazendo isso também, né? Embaçando essas fronteiras. Talvez, se vocês pegarem na casa de vocês uma foto dos avós, dos pais e de vocês com os mesmos 30 anos, vai parecer que vocês rejuvenesceram ao longo do tempo, e, de fato, rejuvenesceram, né? Então, eu tenho um pouco de implicância, porque, exatamente por conta das tendências, eu acredito num mundo para além do demográfico, né? Eu tenho amigas, alunas de 20 anos que temos comportamentos extremamente similares, pensamos de forma muito harmônica e temos consumos parecidos, né? Às vezes entro para dar aula e estou com o mesmo tênis que elas, a mesma calça que elas. E antigamente você pensava assim, quando você falava de farm, as pessoas falavam assim, a farm tem que se reinventar. Eu que sou farmete, não são as meninas de 20. Eu experimentava a farm na cabine da Feira Hype, no Jockey, né? Eu tenho 40 Quantos anos eu tenho? 48. Eu não sei, não tenho a menor ideia de quantos anos eu tenho, isso não me importa muitas vezes. É ageless, ela esqueceu até a idade dela. Então, as pessoas falam para a farm precisa se reinventar, porque senão a menina ela não vai querer se ver com a mãe, com a mesma roupa que ela. Aí eu venho, será? Né? Será? Minha filha adora usar as minhas roupas, eu adoro que ela use as minhas roupas, ela usa os meus tênis, meus casacos, e eu adoro isso, porque até a forma dela usar é diferente, né? Ela vai fazer isso de uma maneira diferente, porque a combinação dela é completamente diferente. Então, eu acho que o psicográfico ele importa muito mais, que é o que eu valorizo, né? Aonde eu estou, aonde eu vou, o que eu falo, né? E acho que essa barreira de geração Y, Z, qual vai ser a próxima que a gente vai inventar? Qual vai ser a letra? Já está inventada, é a alfa, né? Não, mas depois da alfa, qual vai ser? A gente vai no alfabeto grego todo. A gente vai ter que buscar uma outra forma. Então, eu acredito que quando essa geração mais jovem ela vem e vai trazendo comportamentos que querem ser copiados, eu adoro copiar os meus alunos jovens, né? Minha maquiagem, hoje eu copiei uma aluna minha que me ensinou. Quando você está com pressa, faz só um risquinho aqui. Eu faço e adoro, e assim vai. E, ao mesmo tempo, eu não quero parecer que eu tenho quase 50, e vamos nos espremendo nessa salada de fruta. Agora, tem coisas, né, para quem gosta de falar, por exemplo, que o jovem ele é mais raso, ele é mais superficial, né? Tem movimentos incríveis acontecendo com a juventude, né? O ativismo digital, por exemplo, é um movimento, né, que a gente fica com a sensação de esses jovens não fazem nada pelo país, não fazem nada, né? Estamos até um pouco anestesiados nessa questão política, né? O Brasil está muito anestesiado, a gente não se mexe, a gente não cobra, a gente não reivindica. Mas existe um ativismo digital dos jovens cobrando, sim, cobrando por justiça racial, por igualdade de gênero, né? E é um movimento que arrasta muita gente a novas reflexões, né? Essa eu acho que é uma diferença bastante gritante, né? As gerações mais velhas, né? Sem pontuar se isso é Z, existe um grupo, né, que tem um comportamento de passividade, né? Eu não vou me expor porque, né, talvez meus clientes não gostem que eu me posicione assim, que eu fale assim. O jovem não pensa tanto assim, ele acha que isso é injusto e ele vai falar, e ele vai se posicionar.
dentro dessa... Desculpa, pode Só complementar o ponto que você falou de autenticidade, né? A gente vive tempos um pouco contraditórios, né? E a autenticidade acaba ficando como uma marca ali de exigência do consumidor Z. Mas a autenticidade tem sido uma marca de várias gerações, né? As pessoas estão esperando que empresas sejam autênticas, que influenciadores sejam autênticos, que marcas pessoais ou empresariais sejam autênticas, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma tendência de consumo que é de consumo de cópias, né? Produtos que os millennials chamariam de pirata e que hoje os ex apelidam lá de dupe, né? No TikTok. Então, são tempos contraditórios. E por isso, por ser contraditório e por ser pelas fronteiras estarem tão borradas, é que eu corroboro o que a Karine colocou, que é esse ponto de trazer outras variáveis para além da demografia para entender esse comportamento complexo dos consumidores. Eu ia falar sobre isso, sobre a visão de vocês, uma visão de tribos, então, né? E o que eu estava refletindo aqui é sobre o contexto dessas tribos, que você falou, não necessariamente a idade vai determinar. Pegando o meu caso, por exemplo, que eu estou apaixonado por futebol agora. Então, o meu comportamento e os meus gostos dentro desse tema, ele é igual ao menino de 20 anos que está jogando ali. Mas, depois eu vou para casa cuidar do meu filho. E ele provavelmente vai para balada. Nem sei se a galera hoje vai para balada mais. Acho que... Resenha. Isso é um capítulo à parte da gente falar sobre isso. Mas vai para resenha, enfim, vai fazer outras coisas. Então, dentro daquela tribo, né, naquele momento específico, eu pertenço ali e eu uso os mesmos códigos, eu gosto da mesma coisa, mas fora daquilo ali já é completamente diferente. E é um desafio para as marcas isso, né? Tanto é que na hora de desenhar a persona, você não está desenhando aquela pessoa em qualquer situação de consumo. Você está fazendo uma pesquisa para entender aquele comportamento naquele contexto. A gente vem, né, de uma escola de pesquisa, de estudos, a partir da perspectiva da antropologia, né? Fizemos o mesmo doutorado lá na PUC-Rio. E o olhar da antropologia é esse olhar contextual. Então, assim, em que contexto você está falando? A gente não pode determinar, tipo, esse consumidor é assim em todas as situações de consumo, não. Ele é assim no digital, ele é assim... Em que digital? Em que rede social? Em que momento? Procurando o quê? Né? Querendo comprar o quê? Ele não vai se comportar igual em todas as situações de consumo. São multipapéis, né? São multipapéis. Eu adoro essa história, até porque quando a gente fala assim, o consumidor, né? Me fala aí, às vezes as pessoas me mandam mensagem, falam assim, eu quero uma entrevista rapidinha com você aqui, você pode falar assim... qual é a grande tendência do consumidor? Eu falei, se eu soubesse isso, né, seria incrível. A gente, nem eu sou a mesma pessoa o dia inteiro, né, todo dia, que dirá essa entidade, o consumidor. Né? Então, e num ambiente de complexidade, né, a gente está num ambiente muito complexo, muito dual, né, onde as coisas são... a gente estava até comentando isso ali quando você estava falando, Fernando, que as coisas são transitórias, mas, ao mesmo tempo, a memória é eterna. Né? É difícil apagar alguma coisa que se faz no mundo digital. Hoje até postei um texto, eu tenho ficado bastante incomodada com também essa entidade, o mundo digital, né? Eu fiz um texto hoje, assim, como acreditar num mundo totalmente instagramável, né? Que é um pouco essa reflexão de a gente está passando mais tempo pensando em registrar os momentos, em criar a foto perfeita, em eternizar um momento. Recentemente até, desculpa, te cortei, mas recentemente até um bom restaurante que os pratos eram lindos, mas eram tudo feito com ingredientes bem básicos, para não dizer ruins. Mas para isso, porque as pessoas iam lá e tiravam uma foto do prato e vida que segue. Eu brinco que aí sim, quando eu era jovem, né, eu adorava as mulheres da novela e eu queria ter a pele delas, o corpo dela, a roupa delas. Mas eu sabia que aquilo ali era ficção, né? Hoje em dia, os jovens, eles olham para a rede social e eles querem ter a vida que esses instagramáveis têm, mas eles esquecem que aquilo não é real. É também uma obra de ficção, né? Perfeito. Então, é complexo esse cenário. Não, só complementando, você até falou do futebol, só resgatando e encaixando com o gancho que a Karine fez agora. Linguagem e estética muda, né? Na questão geracional. Então, a gente tem que estar atento às linguagens e estéticas de cada geração para a gente conversar, para a gente saber se é balada ou se é resenha. Né? Então, para as marcas que conversam com gerações diferentes, em contextos diferentes, tem que saber usar as linguagens e estéticas diferentes. E falando sobre instagramável, existe uma contratendência que a Z traz bastante, que é um movimento meio ugly, meio grotesco. Né? Então, é uma estética que vem justamente criticar a questão da perfeição. Né? Instagramável é perfeito, né? Mas a Z vem disruptando um pouquinho isso, a Alfa um pouquinho também, falando assim,
E aí, tem que ser perfeito? De repente, o bonito para mim não é o bonito Não para é, você, exatamente. né? Então, Partindo para um outro tema agora, assim. O cérebro humano ele sempre foi movido por gatilhos, né, de prazer e recompensa rápida. Aí o papel aí da dopamina, serotonina, é um tema muito estudado. Como é que vocês enxergam que esses padrões comportamentais podem ser utilizados pelas marcas, mas sem cair na armadilha de buscar apenas uma gratificação instantânea, mas sim construir conexão duradoura com os consumidores? A gente falou muito sobre comunidade aqui, sobre conexão duradoura, então como é que a gente consegue transitar nisso aí? E a outra pergunta é, o sujeito moderno, ele está construindo o algoritmo ou ele está sendo construído e moldado pelo algoritmo? Me assusta muito essa história, mas eu acho que a gente, apesar da gente estar em busca dessa autenticidade, eu acho que muitas vezes a gente é moldado e levado pela tendência, né? É difícil a gente... e é engraçado isso, né? A gente fala assim, música, né? A gente estava fazendo um estudo lá na faculdade sobre música. O efeito que o TikTok tem para uma música viralizar e ser bem-sucedido ou não é incrível. Mas olha que fardo para os produtores de conteúdo musical, né? Você cria uma música, ela estoura e ela viraliza, e se ela não viralizar pelo Instagram, provavelmente ela não vai ser bem-sucedida, não vai chegar longe, mas, ao mesmo tempo, isso leva a uma exaustão, esse modelo se exaure muito rapidamente. Então, olha que loucura, pensar que a gente esperava o lançamento de um LP, né? E hoje em dia o artista ele pensa assim, eu produzi 6 músicas, então eu vou produzir uma. Quando é que você lança a outra? Não sei. Quando entrar na curva de declínio da primeira, eu lanço a segunda e assim eu vou. Então é desesperador, né? A gente está, apesar de vários movimentos de desaceleração, né? E muitos estão pleiteando isso, até por conta de uma exaustão, né? As pessoas estão ficando doentes, né? De fato, por conta de um ritmo acelerado demais. Apesar disso, esse efeito novidade que o TikTok tem que trazer, ele empurra a gente para um rolo compressor de qual é a próxima, qual é a próxima. E não dá para fugir muito disso, porque os digitais, né, as pessoas baseadas nos digitais, novas gerações, falando de diferenças, elas já fazem mais buscas no TikTok do que no Google, né? Então, se olhar para isso, fala assim, meu Deus, é assustador. Não tem como não estar no TikTok, né? E o TikTok é completamente e integralmente imagem, né? faz bastante sentido, mas eu queria trazer um contraponto, porque você pergunta sobre o sujeito moderno, né? Se ele está sendo formatado pelo algoritmo ou ele também está contribuindo para formatá-lo, né? Eu acho que essa discussão ela vai para o início da publicidade ali, pensando publicidade mesmo como conceito, né? A publicidade molda comportamento, ela vai lá e lê o comportamento e replica e repercute nas suas campanhas. O algoritmo faz esse duplo caminho também que a publicidade faz, na minha visão, assim, como pesquisadora e observadora do comportamento, né? Porque para a gente hackear o sistema, né, e tirar esse incômodo que esse sistema está gerando na gente, ansiedade, cansaço e tudo mais, né, a gente precisa estar nele. E a gente precisa estar nele fazendo de um jeito diferente. E a perspectiva crítica, né, o que a gente não pode perder é a visão crítica. E o consumidor sempre vai ter o poder de curadoria. O consumidor não é aquela pessoa meio zumbi. É óbvio que tem os efeitos da neurociência que já foram comprovados. É óbvio que tem dispara dopamina. Mas se a gente preservar espaços de conversa crítica, né, e as marcas, inclusive, puxarem essa conversa, dizendo qual o limite do uso devido ou indevido do algoritmo a favor da venda, mas da venda ética, da venda que resolva, de fato, uma dor de alguém, né? Eu acho que essas marcas vão gerar conversas muito interessantes. E é a discussão sobre publicidade desde sempre, né? A publicidade, ela impõe comportamentos novos ou ela também lê comportamentos que já estão na sociedade e repercutem nas campanhas? Eu acho que acontece isso de forma dupla. Escalável, né? Bem mais... Sem dúvida, sem assim, dúvida. esse tema você tocou aí sobre a saúde mental, né? Então a gente sempre se pergunta aqui, porque a gente, enquanto agência, né, e profissionais de marketing, a gente está sempre buscando que as pessoas fiquem mais na tela. A gente quer engajamento, quer audiência, quer alcance, mas o tempo que ela está na tela, ela pode estar longe da família, do filho, da filha. Então, assim, qual é o papel da marca nisso, sabe? Como é que a gente faz um planejamento, uma estratégia consciente, para que a gente consiga, obviamente, o objetivo da marca, mas pensando nesse contexto total aí? Ontem eu estava numa orientação de TCC da SPM e tem um tema que os estudantes trouxeram como proposta de um resgate do terceiro lugar,
que é a casa, o trabalho, né, o estudo, e um terceiro lugar, um lugar de estar, de conviver com as pessoas. A geração Z está sentindo falta desse lugar, mas eles perderam a habilidade de socialização. Olha que poderoso uma marca, por exemplo, patrocinar uma roda de samba, e o tema deles é roda de samba, né? Para as pessoas estarem ali conversando e vivenciando um lugar, um terceiro lugar em que elas podem conversar, reaprender a sociabilizar. Então, a gente vai fazer as estratégias digitais, vai reter a atenção, mas vai convidar essas pessoas a ficarem, como uma amiga minha diz, né, que a Fernanda também conhece, a Ju, ficar desonline um pouquinho, sabe? Então, marcas, eu acho que vão gerar conversas mais poderosas, gerando experiências desonline. Né? Existe, acho que na Holanda, se eu não me engano, uma iniciativa de um espaço, de um bar, que as pessoas trancam ali os seus celulares. Já pensou? Uma pop-up store de alguma marca, né? Um espaço temporário em que as pessoas experienciem isso. Já pensou né? que louco ir para o restaurante Já pensou que louco e conversar? Já pensou que louco? Já pensou? E a gente precisa, marcas que se apropriarem dessa causa de ensinar novamente as pessoas a conversarem, eu acho que vão ter bastante sucesso pela frente, porque as pessoas desaprenderam. A gente é professora de pesquisa. A gente vê que quando a gente fala para um estudante você tem que ficar pelo menos meia hora numa entrevista de profundidade conversando com um estranho, os olhos se arregalam desse tamanho, porque eu não sei mais conversar. Né? Então, marcas que ensinarem a pessoa a conversar de novo e puxar essas conversas, eu acho que vão ganhar espaço. E aí, marcas precisam saber quem são para gerar conversas que sejam autênticas, que sejam coerentes. As pessoas não cobram que a marca acerte sempre, como vocês colocaram, você e o Fernando, mas elas cobram coerência das marcas. E, para isso, a gente tem que fazer um trabalho de autoconhecimento das marcas para saber sobre o que a gente pode falar. Vai capturar a atenção em todas as trends? Você vai perder sua identidade e as pessoas vão começar a não te reconhecer mais. Então, é um equilíbrio entre capturar a atenção e coerência de marca. Acho que é isso. Tem um desafio aí a gente voltar lá no início, né, da formação de uma empresa de missão, visão, valores, né? Qual foi o input para montar um negócio, o propósito dele, mas como é que ele vai se ajustando com esse papel de ser responsável por essa transformação? Vocês estão fazendo 16 anos agora, né? Vocês falaram que começaram para ser justamente uma agência diferente. Se vocês começarem a fazer tudo que outras agências se propõem a fazer, vocês vão perder a identidade de vocês e os clientes vão falar, cadê esse que nunca conhecia? Sim. Então, acho que a provocação é por aí. Eu acho que tem muitas avenidas aí que as marcas podem percorrer, né? Acho que a gente sai de um mundo onde a gente comprava tudo sem questionar, né? Tem um exemplo, tomara que não seja cliente de vocês, né? Tem um exemplo da Nestlé, né? Que no mundo inteiro tem um produto melhor, com menos açúcar, com mais, né, na Europa, por exemplo, onde a legislação é mais rigorosa, com mais nutrientes, e chega no Brasil e América Latina, tem um produto que 70% é açúcar, né, e etc. Então, assim, a gente saiu de um mundo onde eram marcas com passivo gigantesco de publicidade, né? E a gente comprava aquilo sem questionar, né? O mundo está mais lúcido, né? Isso é o lado bom. E as marcas têm um desafio disso, né? Então, assim, se você é uma marca que você vende produtos que não são saudáveis, começa a se mexer para ser saudável, amigo, porque uma hora a conta vai chegar, né? Daqui a pouco ninguém vai te comprar, né? Eu gosto de dar esse exemplo, assim. Eu, na minha infância, bebia refrigerante. Tinha. Domingo não tinha sempre, mas tinha. Domingo na minha casa, refrigerante. Meus filhos têm 11, 7 anos, nunca botaram um refrigerante na boca. Provavelmente nunca botarão, porque já foi, né? Já passou essa parte, né? Tá todo mundo falando de você ser responsável ambientalmente, não só ambientalmente, mas socialmente. Não dá para instalar uma fábrica quando você destrói e devasta uma cidade inteira, né? Tem um cliente meu de mineração que foi lá para o Pará, né, numa cidadezinha pequena, e descobriu que os funcionários que ele levava para lá, para mineração, eram, imagina, homem, sem família, e causavam um caos na cidade, porque bebiam, né? Tinha casos de violência sexual, porque os caras estavam sozinhos lá, né, bêbados, e descobriu que, para levar funcionário para lá, ele deveria levar a família. Então, ele inventou e criou uma escola, né? Levou a família com ajuda de custos, pagando uma casa, levou a família porque ele trouxe de volta a paz para aquele lugar. Então, assim, existem muitas avenidas que as marcas podem percorrer na linha
E dou aula, né, muito por isso, né, porque acredito que estamos formando uma nova geração de profissionais de marketing que vão reinventar o marketing, não aquele marketing que eu quero te vender um produto a qualquer preço. Eu já tenho alunos que falam assim, eu não trabalho nessa empresa, eu não acredito nesse produto. Não quero, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu acho lindo isso, né? É de emocionar, me arrepia inteira. Porque é isso. Cara, desculpa, o que você quer me convencer a trabalhar na sua empresa? Não vou trabalhar na sua empresa, estou vendo aqui o pessoal da Band, né? Pedro, querido. Cliente maravilhoso. Num mundo onde está se preocupado com fake news, o que eu vou fazer? Né? Qual é o meu papel como veículo aqui para que isso não aconteça, para que as pessoas não votem errado por uma mentira? Porque, então, assim, existem várias marcas já buscando o seu lugar, né? Para estar próximo e conectado com esse mundo que está mais lúcido. Tem um estudo chamado Trust Barometer, alguns de vocês devem conhecer aqui, da Edelman, que eles falam, né, que o mundo está tão desacreditado em tantas coisas, em tantas instituições, governo, e isso é uma pesquisa mundial, de fato, né? Governo, imprensa, tem milhões de instituições sendo, né, que não estão mais passando a mesma confiança que passavam antes, que as pessoas estão esperando das empresas as mudanças do mundo. Então, quando a Karine traz essa questão fui olhar o entorno e como eu estava impactando, a minha atividade econômica estava impactando aquele entorno, eu vou mudar a forma de contratar, isso é o que o relatório lá, o repórter da Trust Barometer fala para a gente. O que as empresas vão fazer para salvar o mundo? Então, olha o tamanho da responsabilidade das marcas, né? Porque ninguém mais está confiando em nenhuma outra instituição, está esperando que as empresas façam. Estou gostando da aula, gente? É uma aula, hein? Caraca. Vou fazer mais uma aqui. Comportamento humano é guiado por necessidades emocionais. Vai juntar um pouco de várias coisas que a gente falou. A gente é guiado por necessidades emocionais e sociais, como segurança, pertencimento e autorrealização, conforme a pirâmide de Maslow e a influência do nosso cérebro límbico. Considerando esses fatores, quais são as motivações humanas que vocês identificam como decisivas para o engajamento no digital e como as marcas podem explorar isso de forma positiva? Ou seja, o que determina se a pessoa se conecta ou não? A gente falou sobre captura de atenção. Como é que essas coisas se correlacionam? Eu acho que a principal característica é a autoidentificação, né? Eu acho que dificilmente você vai comprar alguma coisa, você vai estar em algum lugar se você não se identifica. Você pode até entrar. Você vai entrar vai abrir aquela porta, vai estar ali, vai ser um estranho naquele lugar, mas você não vai voltar, você vai sair, você não vai estar ali de maneira verdadeira, né? Então, eu acho que é a autoidentificação. E aí, eu acho que, puxando bastante sardinha para a nossa brasa, porque a gente acredita nisso, que a gente trabalha com isso há 30 e muitos anos, o único caminho para você ser diferente do seu concorrente é você conhecer o seu consumidor mais do que ele, né? Não é dinheiro. Dinheiro hoje, chega uma empresa, compra outra, faz um aporte gigantesco. Chega um maluco que quer comprar aquele negócio ali, porque sempre quis. Entra dinheiro. Tecnologia, hoje é um produto acessível, né, a todos. A única coisa que vai fazer você se diferenciar do seu concorrente, de fato, é você conhecer ele como ninguém, né? E aí, conhecendo, você vai construir... Você falou assim, a Fernanda falou assim, eu vou falar uma palavra desgastada, narrativa. Eu amo essa palavra, eu não vou parar de falar ela nunca. Porque essa narrativa, ela precisa ser coerente com aquela pessoa que você quer atingir. E quem quer atingir todo mundo, eu não estou falando de idade, eu estou falando de estilo de vida, eu estou falando de mentalidade, eu estou falando de propósito no mundo, né? Dificilmente, se você não usar uma narrativa coerente com essa autoidentificação, as pessoas até podem te usar. Até o próximo passar, piscar o olho e você vai embora para outra marca, né? Então, eu acho que as marcas precisam compreender realmente, profundamente, quem são essas pessoas. O que elas esperam do mundo, o que elas esperam das marcas, né? E assim você vai ter, sim, um discurso de verdade, legítimo. Você acha que... A gente estava falando sobre marcas nativas digitais, né? E algumas nascem como empresas, realmente, outras nascem a partir de influenciadores, de criadores de conteúdo. Você acha que o sucesso de alguns criadores de conteúdo se tornarem muito ícones e criarem marcas passa um pouco por isso também, porque eles acabam criando uma identificação e conhecendo aquele público que está acompanhando eles ali ao longo do tempo e conhece, e o próprio público conhece eles a fundo também? Você acha que passa um pouco por isso? Sem dúvida. Influência? Sem dúvida. Você vê o Casé Esporte, né? Que é um exemplo. Nesse mundo de mídia, começou como uma pessoa, hoje em dia está longe de ser uma pessoa, né? Uma marca
consolidada, né, com uma equipe gigante trabalhando, mas alinhado com esse mesmo propósito, né, que é um propósito, sim, de ter um discurso diferente. Né? Eu que sou aí, agora eu vou falar do ser antiga. Eu que sou um pouco mais antiga, né, por exemplo, na Olimpíada, me incomodei bastante com a transmissão, assim, não me identificava. Né? Talvez não seja para mim, pode ser. Mas eu achava aquilo ali meio vazio demais também. Né? Então, porque, eu acho que... A transmissão do Casé? Crescer é fácil, eu acho. Mas a consistência... Né? Eu senti falta dos jornalistas da Band dando profundidade ali, né? Trazendo mais informação, trazendo história. Porque muitas vezes ficava uma coisa da piada pela piada. Então, assim, eu acho que você pode partir de uma marca pessoal e construir e tal, mas você tem que entender que quando você muda de prateleira no mercado também, você vai ter outras exigências. Né? Então, você entrou na prateleira de mídia, você está transmitindo uma Olimpíada, amigo, o buraco é mais embaixo. Você vai ter que se preparar, você vai ter que ter profundidade, você vai ter que mudar de roupa, né? Você vai ter que ter outros ativos para transitar naquele ambiente. Eu sinto, às vezes, o Casé se segurando, porque é exatamente isso. Ele está indo para um outro patamar, só que ele é o cara que é passional ainda, vascaíno doente. Aí, às vezes, ele reage no meio do jogo, aí ele lembra, ele fala assim, não, gente, não estou querendo dizer isso. Eu disse que o Vasco ele pode, mas ele já falou mal do cara e está tentando se mudou de prateleira. Exatamente. Mas aí o ponto é justamente essa questão que você falou, por que será que marcas de criadores, marcas de creators, né, já lançam bem-sucedidos? Porque primeiro ele começou conhecendo. Porque primeiro ele começou conversando, né? É isso, de fato. Ele primeiro conheceu tão bem a audiência dele que aí ele sabe exatamente que produto vai fazer sentido para aquele grupo. As marcas precisam ser marcas influenciadoras, né? Sim. No sentido de conversar, de estar próximo da sua comunidade. O que a gente está falando aqui é de criar audiência antes e descobrir que necessidades ela tem para criar um produto. É isso. Primeiro criar a comunidade, primeiro se aproximar, primeiro o relacionamento. E aí falando até do LinkedIn, né? Que a gente, como Top Voice, tem acesso a algumas encontros, seminários, e eles falam lá, a venda começa no relacionamento. Né? A perspectiva do LinkedIn é qualquer venda que você faça de ideia, de produto, de serviço, seja lá do que for, tem que começar pelo relacionamento. Então, é exatamente isso. Os creators começaram numa conversa em comunidade, conhecem tão bem que conseguem formatar produtos específicos. Aí, só falando você citou a questão do Maslow, né? A gente chama de hierarquia de Maslow, né? E é o nome do estudo, do apropriado e tudo mais. Só que de muitos tempos para cá, né? E a palavra hierarquia não faz mais sentido porque a gente não começa pela básica. E vocês perguntaram sobre quais são as principais necessidades no digital. Autorrealização, as pessoas querem se autorrealizar e por isso buscam marcas com que se identificam para se sentirem realizados, né? A marca ajuda essa pessoa a se realizar. E pertencimento, né? Que estão lá no topo da hierarquia. Só que essa hierarquia ela é derrubada por completo. Eu não faço primeiro o básico para depois a segurança. Então, acho que é um convite para a gente pensar os tipos de necessidade mais para além da hierarquia, entendeu? Sim. Não, eu ia dizer que até porque hoje muitas necessidades básicas já estão cobertas e não é mais uma preocupação, digamos assim. Ou o pertencimento surge antes de ser coberto. Desde quando eu estava na faculdade há anos atrás, a pirâmide invertida, já se falava disso também. Né? Perceba, uma pessoa, por exemplo, a gente tem a blogueirinha baixa renda, para dar um exemplo de uma influenciadora de baixa renda, né? E tem vários outros, né? Porque ela pode não ter o básico atendido, ela não pode querer ter um iPhone ou frequentar um espaço que pessoas de classe AB e de bolso de AB pode frequentar. Então, por isso que a gente rompe com a questão da hierarquia. Né? E o digital, como ele expõe para a gente vários mundos possíveis, tem uma vitrine de estilos de vida ali, aí a gente pesa mais forte ainda na autorrealização e no pertencimento. Esse é o ponto. O celular é um exemplo disso quando a gente está falando de classe social. Né? É muito comum a gente olhar uma pessoa de outra classe, né? Principalmente quem é de uma classe acima, olhar para a classe abaixo e falar, olha lá, olha o celular que ela tem. Né? Quem somos nós para dizer que aquilo não é importante e não é relevante para a vida daquela pessoa? Né? A gente sempre pensa dessa forma hierarquizada. Né? A pirâmide, para mim, ela não tem sentido, porque uma hora você vai estar priorizando o seu básico, não. Se me largarem lá no deserto sem comida, obviamente eu vou priorizar minhas necessidades básicas. Mas socialmente, o que é básico? Talvez eu prefira não trocar de carro num ano para fazer uma viagem, ou eu prefiro ter um celular a comer carne. Eu prefiro comer macarrão com salsicha. E aí você vai falar para mim,
Você está errada? Não, A né? pirâmide está errada. Quem está errado, não. Eu estou tomando a decisão baseada na minha hierarquia de prioridade, né? E é porque esse comportamento também, né? Hoje em dia a gente consome a quantidade de informações, de referências. Às vezes vários grupos consomem as inspirações, né, do mesmo lugar. E antigamente, quando não tinha essa rede social, essa vitrine toda, você consumia referência, tendência daquele seu círculo social próximo. Hoje em dia você Aumentar o acaba tendo repertório de muito referência. maior repertório de referência. Então você acaba Olha a fronteira mudando embaçada também de as suas novo. prioridades. Exatamente isso. Aí, só complementando essa outra pergunta, a Karine falou de as marcas, às vezes, o próprio consumidor não sabe o que procura, o que atenderia aquela necessidade dele, né? E aí, eu acho que o papel das marcas é não aumentar o gap entre o que a gente chama de eu ideal e o aspiracional, ou né, o eu real e o eu ideal, tá? Porque a gente está ali, como profissionais de marketing e comunicação, para tentar aliviar aquela dor, resolver aquele problema do consumidor, atender aquela necessidade, a partir do nosso produto, serviço, marca, né? Se a gente aumentar demais a distância entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser, né, pelo pertencimento e pela autorrealização, eu estou gerando mais dor no meu consumidor. Sim. Será que você quer ser a marca que vai gerar ainda mais dor e sofrimento do seu consumidor? Mais ansiedade, mais gatilho do ponto de vista negativo? É só uma reflexão que eu acho importante a gente fazer também. Nossa, muito bom mesmo. E profunda. Porque temos mais 10 minutos. Vamos... Tem duas perguntas. Essa, a Ju me mandou duas. Uma delas a gente meio que já falou no meio, né? Que é sobre... a pergunta é um pouco diferente. A gente falou sobre o algoritmo moldar, ou a gente moldar ou ser moldado. A pergunta é sobre se as marcas moldam pessoas ou se as pessoas moldam marcas. Acho que vai um pouco no caminho, na linha que você falou da publicidade antiga ou tradicional, que tinha um pouco essa... Eu acho que as marcas mais atentas, elas vão chamar o consumidor para ajudar a construir e reconstruí-las constantemente. Sim, né? Vão chamar o consumidor para esse divã ali, para essa terapia coletiva ali, para poder ver se a marca pode melhorar de alguma maneira, entendeu? As marcas que ainda estão na lógica de broadcast, elas vão achar que ainda controlam tudo. Acho que é isso. Eu acho que a maioria das marcas ainda está nesse lugar, né? Onde o lucro é o mais importante, onde ela quer vender, ter resultado. E aí, nesse lugar de eu quero gerar lucro, eu quero prosperar, eu quero ser bem-sucedida, eu acho que sim, ainda molda o consumidor, né? Não tem uma visão tão purista dessa de que a gente está sempre, como profissional de marketing, lendo as tendências, as dores, tentando resolver. Eu não tenho essa visão meio romântica. Acho que a publicidade é o contrário. Ela impõe necessidades, ela faz com que a gente queira coisas que a gente não queria antes, né? Enfim, tem esse papel, sim. Mas acho que há uma contranarrativa a isso tudo, de marcas buscando uma linguagem, uma forma de se comunicar mais autêntica e menos, né, mais minimalista. Menos impositiva. Exatamente, menos impositiva. Porque vai gerar mais lucro se você ouvir o consumidor. Não atender o que ele está pedindo, não é tirar pedido, tá? Ele está pedindo tal coisa, então eu vou fazer, que é aquela velha máxima lá do Ford, né? Se eu perguntasse para as pessoas o que elas gostariam, elas falariam um cavalo mais rápido. É porque alguém não estava fazendo pesquisa nem com Karine nem com Bianca. Porque você tem que interpretar o que esse consumidor está dizendo. Ele está dizendo que ele quer mais velocidade, que ele quer uma mobilidade mais rápida, do ponto A ao ponto B. E o que ele conhece é cavalo. Aí ele vai te responder com um cavalo. Mas ele está te falando alguma coisa ali, né? Então a gente tem que estar com o olhar... Nossa capacidade de observação do consumidor tem que estar ligada. A gente tem que estar com isso de forma intencional nas marcas. Não é atender o que o consumidor está te pedindo, mas se antecipar, né, como o próprio Jobs fazia, também se antecipar, capturando o espírito do tempo. A gente falava um pouquinho disso ali enquanto Fernanda e Fernando estavam debatendo aqui. Como é que o Porta, né, e o roteirista do Simpson são capazes de capturar esse espírito do tempo. O que está ali como comportamento emergente, não é que ele está fazendo previsão, aquilo ali já está ali. Para os olhares atentos, aquilo ali já está ali. Talvez então, as marcas... sensibilidade um pouco mais aflorada para conseguir identificar isso. As marcas vão lucrar mais na medida em que elas ficarem mais atentas aos comportamentos emergentes do consumidor. Esse é o ponto. Acho que encerramos. Alguma dica, consideração final? Alguma mensagem final? Mais aula que já foi dada? Não, eu acho que como mensagem final é isso. É pesquisar, é se envolver, né?
é entender o momento do consumidor, o que ele valoriza, né? De que forma ele percebe o mundo. E especialmente no seu segmento, né? Você tem um segmento de mercado, você fala assim, eu estou lendo todos os relatórios de tendência. Legal, mas como é que ele vai refletir aquela tendência no seu negócio, né? Muitas vezes a gente fala isso quando a gente está conversando com os clientes sobre pesquisa e fala, mas esse relatório de tendência da Desk Research já está maravilhosa, não precisa mais nada. Tá, mas como é que essa tendência de ser sustentável, de ser inclusivo, como é que isso vai se refletir no seu negócio? Como é que a gente traduz isso para a tua pauta, né? Para a tua narrativa? Como é que a gente consegue dialogar com essa marca e com esse consumidor sem perder a sua essência, né? E marcas mudar. A gente fala assim, uma marca não pode perder a sua essência. A marca pode mudar de essência, inclusive, deve, porque o mundo muda, né? Ela pode se transformar. Reposicionamento é isso. Talvez você fale assim, não consigo sair de A para Z, mas eu vou sair de A para C, depois para D, depois para E. Quem sabe um dia eu não chegue lá nessa outra estrada. Mas entender e se comunicar com esse consumidor, para mim, hoje, é essencial, né? E acho que o recado último aqui é que comunicação já há muito tempo não é só falar, é escutar. Então, as marcas treinarem essa escutatória constante, né, como diz Rubem Alves, né, que é um grande educador, inspirador dos educadores aí. A escutatória a partir de social listening, né, Fernanda? E fazer corpo a corpo com o cliente, né? Seja no digital, seja no presencial, né? Gerar oportunidades de conversa e escuta. Eu acho que é isso que vai gerar riqueza para a gente estar sempre conhecendo muito bem o nosso consumidor e entregando produtos que sejam lucrativos para as empresas. É isso. Karine, Bianca, muito obrigado pela aula de hoje. Muito obrigado, de verdade.